Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso Formação Excel, módulo básico. Bom, nós vimos que é bastante importante nós conhecer e entender as referências para que isso possa facilitar o nosso trabalho com as fórmulas no Excel. Porque, como nós vimos, a maioria das funções vão utilizar argumentos aonde eu vou necessitar fazer referências a células ou intervalos de células, certo? Perfeito. Assim como entender as referências vai facilitar a nossa vida, o recurso de criar nomes também é bastante interessante quando eu estou trabalhando com fórmulas. E é também um recurso muito prático e vai facilitar e agilizar o nosso trabalho, então, com o Excel. Bom, como nós vimos, uma célula no Excel, ela tem uma identificação, que seria o nome dela, que nós podemos ver aqui na caixa de nome, tá? Então, normalmente, essa identificação é composta pela coluna mais o número da linha, certo? Perfeito. Só que eu também tenho como criar um nome ou dar um nome para uma célula qualquer ou ainda para um intervalo qualquer. Vejam que aqui nessa fórmula onde nós calculamos o valor da comissão, nós utilizamos essa coluna aqui onde nós temos o salário base e esta célula onde nós temos o percentual de comissão, certo? Perfeito. Então vejam que para que eu pudesse utilizar o recurso de autopreenchimento, nós precisamos fixar as células, ou seja, esta referência onde ele busca o percentual da comissão, teve que ser fixa para que a fórmula pudesse ser aplicada nas demais células da coluna corretamente, certo? Ok. Só que nós poderíamos ter também criado um nome para essa célula aqui, tá? Então, como é que eu faço para criar um nome no Excel? Existe mais de uma maneira, eu vou utilizar aquela forma que eu achar melhor, é indiferente, certo? Por exemplo, eu quero criar um nome para esta célula J1, certo? Então, uma das formas é me posicionar na célula que eu quero nomear, vir aqui na caixa de nome, dar um clique aqui dentro e colocar o nome que eu desejo. Vou colocar aqui comissão. E sempre depois de inserir o nome da célula que eu desejo, eu tenho que dar um Enter para que o Excel entenda que esse é o novo nome dessa célula. Então, notem que ao navegar em outras células, ele vai me dar o nome da respectiva célula onde estou me posicionando. Ao voltar aqui nessa mesma célula, ele vai me dizer se, olha, essa aqui já não é mais J1, não, é comissão o nome dela, tá? Perfeito. Então, a grande vantagem é que eu posso, assim como a referência da célula, eu posso usar esse nome comissão em qualquer fórmula do Excel, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse caso onde nós calculamos a comissão, em vez de utilizar a referência absoluta, ou seja, fixar a referência à célula, nós poderíamos ter utilizado o nome comissão. Eu vou inserir essa mesma fórmula aqui ao lado para vocês verem a diferença. Então, vou colocar aqui igual esta célula aqui, vezes, e aqui, então, eu não preciso clicar em local nenhum, basta eu escrever o nome. Quando eu inicio a digitar o nome, ele já me dá uma lista dos nomes possíveis, ó. Eu termino de digitar, ou dou um Enter, ou dou um Tab para ele pegar aqui, ou dou 2 cliques, e ele vai entender, então, que é a célula que eu nomeei para a comissão. E a grande vantagem de ter nomes em células ou intervalos é que eu não preciso fixar, porque assim, ó, esta célula ela sempre vai se chamar comissão, certo?
Então, não tem por que fixar uma referência a ela, tá? Então, basta aqui eu fazer o autopreenchimento e eu vou ter os mesmos valores que eu tinha calculado anteriormente, ok? Conforme eu tinha comentado lá no início desse vídeo, eu também posso criar um nome para um intervalo qualquer, tá? Por exemplo, essa coluna aqui do salário base, eu poderia ter selecionado ela toda e criado um nome para ela, em vez de fazer a referência à coluna, tá? Então, quando eu quero criar um nome para um intervalo, uma das opções é selecionar todo o intervalo que eu quero, me posicionar aqui na caixa de nome e colocar o nome que eu desejo, tá? Então, aqui vou colocar assim, sal, base, sem deixar nenhum espaço em branco, tá? O Excel não aceita espaços em branco em um nome de um intervalo ou de uma célula, certo? E vou dar um Enter para ele entender então que esse é o novo nome destas células que fazem parte desse intervalo, tá? Perfeito. Então, fazendo isso, eu posso utilizar esse intervalo nomeado em qualquer fórmula que eu deseje. Por exemplo, vamos dizer que aqui abaixo eu quisesse colocar o total do salário base, tá? Então, basta inserir aqui a função soma, que a gente viu em videoaulas anteriores, e em vez de eu inserir qual é o intervalo que eu quero, eu posso colocar o nome desse intervalo, que é sal, ó, que ele já me trouxe, sal base. Se eu quiser, posso dar 2 cliques aqui, ele assume aqui, fecho o parênteses e está pronta a minha fórmula. E notem que esse nome, ele vale em qualquer planilha que eu esteja dentro dessa pasta de trabalho, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma planilha nova, vou puxar ela aqui para o final, e vamos dizer que aqui nessa planilha nova eu quisesse criar uma fórmula utilizando esta coluna salário base, tá? Então, eu venho aqui e vou colocar aqui igual média e vou colocar o nome. Já está aqui, então basta eu vir aqui dar 2 cliques ou terminar de digitar e fechar o parênteses e tá aqui a média, então, daqueles valores lá, tá? Perfeito. Ah, mas aí, por exemplo, eu criei vários nomes e não lembro mais o nome que eu criei para um determinado intervalo. Não tem problema nenhum, basta eu vim aqui, ó, na guia fórmulas. Nesse grupo nomes definidos, eu vou encontrar todos os comandos que eu preciso para criar um novo nome, para criar um nome a partir de uma seleção de células e para gerenciar os nomes que eu tenha criado, tá? Então, quando eu clico nesta opção gerenciar nomes, ele vai me trazer uma lista com todos os nomes que eu criei. E quando eu não lembrar exatamente qual era o intervalo a que se refere esse nome, por exemplo, esse aqui, tá? Vejo que ele me traz aqui a referência. Então, ele está me dizendo que este nome se refere ao intervalo de D2 até D10, tá? Então, outra coisa que é interessante, veja que quando nós criamos o nome, o Excel, ele já coloca o símbolo de referência absoluta, tá? É por isso, então, que esse nome eu posso utilizar em qualquer fórmula que eu queira e ele nunca vai variar, tá? O nome, ele vai ser sempre referente a esse intervalo que eu determinei, tá? Ou aquela determinada célula que eu nomeei, ok? Perfeito. Então, vejam que aqui nesse gerenciador de nomes, nós temos a opção também de criar um novo nome, de editar um nome. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai trazer esta janela com o nome e com o refere-se a. E aí eu posso alterar essa referência que ele está fazendo aqui, tá? Vou clicar em cancelar. E eu posso também excluir um nome qualquer. Então, vamos dizer que
quando eu fui criar o nome, eu selecionei o intervalo errado de células, enfim. Eu quero excluir esse nome, basta eu me posicionar e excluir, ok? Vou clicar aqui em fechar. E eu tenho aqui também, ó, por exemplo, eu estou usando a fórmula máximo, então vou pegar aqui máximo, abre parênteses, e aí eu quero introduzir um nome que eu criei, mas eu não lembro mais que nome era este, tá? Bom, perfeito. É só clicar aqui em usar em fórmula, então eu continuo posicionado aqui na guia fórmulas, tá? E quando eu clico aqui em usar em fórmula, ele vai trazer todos os nomes que eu tenho disponíveis para utilizar nessa fórmula, tá? Aí basta clicar no nome que eu quero, fecha o parênteses, e tá aqui então o valor máximo relativo àquela lista de valores, certo? Vou clicar aqui, vou pegar esta célula onde eu tenho a função soma e vou dar um Ctrl X, eu quero tirar essa função daqui e vou colar aqui abaixo do valor da comissão, ok? E aqui vou colocar o label total geral. Vejo que ao fazer esse movimento de copiar e colar aqui, ele não alterou nada na minha fórmula, continua correta, assim como aqui também, tá? Perfeito. Agora, vamos dizer que eu quisesse, deixa eu tirar essas duas linhas aqui, vamos dizer que eu quisesse aumentar essa minha lista de funcionários. Então, eu tenho um funcionário novo, eu vou colocar aqui, Cecília da Silva, ela também é auxiliar administrativo. Ela tem um salário base 1.920 com 30, não ganha comissão e foi admitida em, vamos dizer, 12/04/2018, tá? Bom, vejam que ao fazer isso, né, então eu inseri uma linha aqui, né, nesse nosso universo, só que ele não considerou aqui, tá? Por quê? Porque o nome, ele se refere a este intervalo somente aqui, tá? Então, ele não tem como saber que agora, nesse mesmo intervalo, tem mais um elemento, né? Então, se a gente vir aqui, ó, em gerenciador de nomes e olhar aqui o sal base, nós vamos ver que ele vai de D2 até D10 e não até D11, como a gente gostaria. Perfeito. Bom, mas eu posso modificar esta referência que eu fiz quando eu defini esse nome, tá? Então, como a gente pode fazer isso? Por exemplo, em vez de selecionar somente os valores que vão pertencer a um intervalo nomeado, eu posso dizer que toda aquela coluna pertence ao intervalo nomeado, tá? Então, como que nós faríamos isso? Como nós já temos um nome criado, nós vamos clicar aqui em gerenciar nomes, vou clicar aqui em sal base, vou clicar em editar, tá? E aqui no refere-se a, eu vou limpar todo esse conteúdo que eu tenho aqui e vou dizer que vai ser tudo o que eu tiver aqui na coluna D. Então, quando eu quero utilizar uma coluna inteira como referência, basta eu vir aqui em cima da coluna, quando o mouse forma essa figura de uma seta em negrito para baixo, né? Eu dou um clique e agora ele me disse, olha, refere-se a D, D. E agora basta clicar em OK. Clicando em OK, eu fecho essa janelinha aqui e agora já está pronto. Então, vejam que aqui ele já automaticamente atualizou o valor para nós. E se nós viermos aqui na nossa planilha, nós vamos ver que aqui não mudou nada, mas aqui onde eu tinha uma média, ele também modificou o valor, porque agora ele está pegando o intervalo corretamente, tá? Então, vamos dizer que eu inserisse uma outra pessoa aqui, vou colocar aqui só o valor para a gente ver a diferença, então, foquem aqui nesta fórmula,
tá? Vou colocar aqui 2.500, por exemplo, vou dar um tab e automaticamente ele recalculou essa fórmula para nós, tá? Agora eu tenho um total geral de 35 mil, né? E se nós viermos aqui, a gente vai ver que a média também mudou. E esse aqui não mudou, porque eu estou buscando o valor máximo. Mas, se em vez de 2.500 fosse 7.800. Alterou aqui o cálculo da média, né? Que a gente tem aqui ao lado. E se a gente vir aqui, a gente vai ver que agora na função máxima ele também modificou. E aqui mudou a média também, tá? Então, é para isso que vai servir os nomes ou intervalos nomeados, muito úteis, porque como eu falei, ele vai facilitar quando eu faço a referência àquele determinado intervalo ou aquela determinada célula, então eu não preciso mais me preocupar em fixar referências e eu posso ainda utilizar esse nome em qualquer planilha da minha pasta de trabalho, certo?